Bom, pessoal, eu sei que não foi a opção da maioria, né? Na verdade, pelo que me foi passado, a sala ficou bem dividida em relação à realização do trabalho que compõe o projeto integrador ou a realização da prova. Eu confesso que quando eu tirei os trabalhos, eu estava pensando numa forma de simplificar a quantidade de coisas, né, para serem desenvolvidas nesse semestre, um semestre absolutamente atípico, não preciso nem explicar. E eu ainda sou muito apegada à prova, então eu nem cogitei a possibilidade de tirar a prova como instrumento de avaliação das disciplinas. Só que quando eu tirei os trabalhos, eu confesso que eu não pensei no desdobramento negativo de retirar o trabalho para a falta que o trabalho faria para o projeto integrador, né? E aí eu só me toquei para isso quando a gente teve uma reunião na semana passada e inclusive os professores me questionaram sobre a não participação, né, das duas disciplinas que eu dou no projeto integrador desse semestre. Só que como eu já tinha colocado para vocês a possibilidade de não realizar o trabalho, eu achei justo, né, que fosse colocado para a sala qual era o posicionamento de vocês em relação a isso, né? Achei que era interessante ouvi-los, porque se de fato, né, a sala em sua maior parte dissesse que não queria fazer o trabalho, enfim, eu, eu tentaria manter esse posicionamento junto, né, à coordenação de curso e aos outros professores, embora no final das contas eu confesse que isso faria com que fosse contra, inclusive, ao que eu defendo, né, para as disciplinas e para os períodos, que é o máximo possível de integração das disciplinas, porque, inclusive, elas foram pensadas para que elas pudessem conversar e dar um norte para cada um dos semestres pensados no curso, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no primeiro período, a disciplina de fundamentos conduz às outras, é uma disciplina básica, e aí a gente tem outras disciplinas ali, como, por exemplo, teoria da administração, a parte de gestão de pessoas, que são disciplinas básicas para introduzir o mundo da gestão e introduzir o mundo do marketing. No terceiro período, por exemplo, o foco das disciplinas gira muito em torno do P de preço, né? E aí a integração é importante. Então, enfim, como a sala não teve um posicionamento claro em relação a isso, acabou que eu achei que era mais prudente tirar a prova, né, as provas, tanto da disciplina de micro quanto da disciplina de cenários. Eu acho que em termos de aprendizado, especialmente micro, vai ser melhor para vocês fazer o trabalho do que a prova. Os conteúdos da disciplina de micro nas listas de atividade eles foram bem contemplados. Na disciplina de cenário também, né? A gente tem lá as listas de 40 pontos, valendo 10 pontos cada uma das 4 listas. E eu acho que elas dão, em termos de treinar a resolução de exercício, elas são suficientes. Mas nessa interação com o mundo real, né, da disciplina com o que acontece na prática do mercado, eu acho bem interessante o desenvolvimento do trabalho. E aí a minha proposta é que, para facilitar, né, o desenvolvimento do trabalho, além da minha disponibilidade de tirar dúvida das pessoas dos grupos, se vocês quiserem me mandar o que vocês estão desenvolvendo, perguntar como é que tá, a ideia é que a partir desse vídeo que eu estou gravando agora, vocês possam ter mais ou menos uma orientação do que exatamente eu estou perguntando em cada uma das questões. Lembrando que os últimos vídeos, né, são uma série de vídeos sobre estrutura de mercado e formação de preços. São vários, mas são vídeos pequenos que falam muito dessa parte do conteúdo, que é especialmente a parte de estrutura de mercado e de formação de preços em oligopólio, ok? Então, primeira questão aqui, qual é o mercado geográfico e de produto ou serviço da empresa? Então, aqui, o que eu estou perguntando para vocês, gente? O que vocês estão escolhendo vender e aonde vocês estão vendendo. Qual é o mercado que vocês vão analisar? Não é o mercado todo da empresa, né? Por exemplo, nos grupos me procurou, vou falar sobre uma empresa de idiomas. Ok. Essa empresa de idiomas, ela está oferecendo, né, um serviço que são aulas de, por exemplo, de inglês, ok? Então, isso é o serviço da empresa, esse é o mercado, no caso, de serviço da empresa. Qual que é o mercado geográfico?
a empresa, a escola de inglês, ela atende o Brasil inteiro, ou ela atende Minas Gerais, ou ela atende no mundo todo. Não, peraí, mas qual é o mercado geográfico que eu estou escolhendo para análise? Então, o mercado geográfico que eu estou escolhendo para análise é Uberlândia. Então, eu vou avaliar essa empresa de idiomas no contexto da cidade de Uberlândia, ok? Então, aqui, ó, vocês vão definir qual é o produto e o mercado que vocês escolheram analisar. Por exemplo, se eu for pegar uma empresa como a Nestlé para analisar, eu não posso pegar a Nestlé e pegar a Nestlé no mercado mundial, eu tenho que ser mais específico. Então, por exemplo, eu vou pegar o mercado de achocolatados, então vou analisar o mercado do Nescau em Minas Gerais, por exemplo, quanto se vende Nescau em Minas, ou vou avaliar o mercado de achocolatados no Brasil, ok? Então, eu não estou falando da Nestlé, produtora de chocolate, de biscoito, de bebidas lácteas, de cereais matinais. Eu estou falando da Nestlé, produtora de achocolatado, ok? Então, tem que definir bem claramente de qual produto e serviço eu estou escolhendo para analisar e qual o mercado geográfico meu de análise, ok? Lembrando, então, novamente, que o mercado geográfico não é todo o mercado que a empresa atua, mas o mercado que o meu grupo está escolhendo avaliar para aquela empresa, ok? Bom, como o empresário define seu preço e como o grupo avalia esse processo de precificação? Aqui no caso, se vocês têm uma empresa estabelecida, é só perguntar, né? Ou avaliar. Então, a empresa, será que ela leva em conta os custos de produção? Será que ela leva em conta o preço dos concorrentes? Será que oferta e demanda define o preço dessa empresa? Então, quais são os fatores, né, que contribuem para que o empresário defina o preço dele? E o que vocês acham desse processo de precificação? Esse preço, ele está alto, ele está baixo, ele é bom, ele é ruim? Será que ele é suficiente para manter essa empresa no mercado? Essa é a avaliação que eu gostaria que o grupo fizesse. Quais são os concorrentes diretos? Então, aqui, né, se eu vou continuar com o exemplo da escola de idiomas, que é o que eu tive contato, né? Então, quais são os principais concorrentes diretos? Então, quem mais oferece esse mesmo tipo de idioma no mercado geográfico de Uberlândia, por exemplo, se eu escolher avaliar Uberlândia? Quem mais? Quais são as principais escolas de idiomas em Uberlândia? O poder de monopólio das principais empresas é significativo? O que é o poder de monopólio? É o poder das empresas de definirem o preço delas. Será que essas empresas, que são as principais concorrentes, elas conseguem definir um preço para as aulas de idiomas, né? Isso é uma questão a ser respondida. Quais são os principais concorrentes indiretos e se eles afetam a precificação nesse mercado? Se eu for pensar, por exemplo, numa escola de idiomas, eu poderia pensar em sites, por exemplo, que oferecem aulas de idioma. Ou eu poderia pensar em aplicativos em que as pessoas se cadastram para poder umas ensinarem idiomas para as outras, por exemplo, né? Será que esse tipo de coisa afeta a precificação nesse mercado de idiomas? Isso é uma questão. Bom, quinto, qual a estrutura de mercado? Considere especialmente o grau de diferenciação de produto, a segmentação geográfica para responder a essa questão. A estrutura afeta o processo de definição de preço? Então, tem que pensar o seguinte, eu tenho muita ou tenho pouca empresa nesse mercado? Esse mercado, ele tem ou não barreiras à entrada para novas empresas? E, além disso, eu estou falando de um produto diferenciado ou de um produto homogêneo? Então, esses fatores vão ser utilizados para que eu defina a minha estrutura de mercado. Se vai ser concorrência perfeita, se vai ser concorrência monopolista, se vai ser um oligopólio concentrado de produto homogêneo ou de produto diferenciado, ou se vai ser um oligopólio não concentrado de produto homogêneo ou produto diferenciado, ok? Além disso, eu preciso pensar se essa estrutura afeta o processo de definição de preço. Então, a forma como esse mercado está organizado contribui, por exemplo, para que a empresa consiga colocar um preço mais alto nos produtos dela? Ou não, a forma como esse mercado está organizado faz com que essa empresa não tenha, por exemplo, o poder de definir o preço, ok? 6. O poder de monopólio da sua empresa analisada é significativo? Explique. Então, para a empresa que vocês escolheram analisar, ela consegue pôr o preço no produto? Né? Ela consegue ter um preço que seja compatível com uma lucratividade razoável,
que esteja aí entre os principais concorrentes de mercado com um preço que é considerado um bom preço para esse mercado? Isso é outra questão. 7. O negócio passa por alguma sazonalidade importante? Isso afeta o preço de alguma forma? E como? Se eu estiver, por exemplo, analisando uma empresa que trabalha com biquínis em Uberlândia, talvez a sazonalidade afete um pouco, em meses, por exemplo, de maio, junho, e faça com que essa empresa tenha, por exemplo, que fazer promoções nos meses de maio, junho, julho, que são meses mais frios. Com certeza, se eu estiver avaliando uma empresa de biquíni em Porto Alegre, a sazonalidade vai afetar muito mais a empresa, porque ela faz muito mais frio em alguns períodos do ano. A demanda influencia o processo de determinação de preços de alguma forma? Como? Então, será que em alguns períodos, se a gente pegar, estou analisando, por exemplo, produção de chocolate da Cacau Show, eu tenho aí um processo de demanda mais alta, por exemplo, na Páscoa, que inclusive é uma questão de sazonalidade, que faz com que a empresa, por exemplo, se ela quiser, ela possa cobrar mais caro nos preços. Mas afeta o preço do chocolate? Em geral, eu não percebo que a Cacau Show cobra mais caro no chocolate na época da Páscoa. Então, nesse caso, a demanda, mesmo estando mais alta, não influencia o preço. Será que a demanda estando mais baixa afetaria o preço? Então, precisaria pensar. Nesse contexto, por exemplo, se a gente for pensar no contexto de coronavírus, como será que a redução de demanda de grande parte das empresas está fazendo com que elas mexam no preço delas? Será que a demanda diminuindo, essas empresas estão cobrando mais barato para poder continuar vendendo? Ou será que elas estão aumentando o preço por conta de todo o processo de vender menos? Então, estou vendendo menos, vou cobrar mais caro. Será que é essa a estratégia que as empresas estão usando? Então, isso é uma questão que poderia ser utilizada para responder aqui, o item 8. Há alterações recentes de oferta que podem afetar o processo de precificação? Quais e de que forma? Então, aqui, será que tem gente nova entrando no mercado? Ou será que tem muita gente saindo do mercado a ponto de causar uma interferência aqui na oferta que faça com que as empresas mudem o preço? 10. Quais são os principais custos? Eles são considerados para precificação? Aí é claro, gente, que como vocês não estão tendo acesso direto à empresa e tudo mais, fica difícil de responder essa questão, mas dá para vocês pesquisarem, por exemplo, na internet, se vocês não tiverem conhecimento. Então, estou trabalhando com uma academia, quais são os principais custos de produção da academia? Sei lá, manutenção de equipamento, custo de aluguel, pagamento de materiais de limpeza, não sei. Então, vocês poderiam fazer um ranking aí dos principais custos, e supor se eles são usados para o processo de precificação. 11. Como é a sensibilidade, retomando lá o nosso assunto de elasticidade do consumidor em relação a alterações de preço, para menos ou para mais? Então, nesse mercado, se o preço da mensalidade, por exemplo, de uma escola de idiomas sobe muito, esse consumidor deixa de frequentar uma escola de idiomas? Essa é uma questão. Ou será que se estiver muito mais barato, outros consumidores vão se tornar clientes? Questão 12. A capacidade de produção, atendimento do negócio afeta o processo de precificação e de que forma? Então, se eu for pensar voltando no exemplo da academia, a academia tem uma capacidade de lotação máxima, vamos considerar que não temos coronavírus, a academia tem uma lotação máxima de X pessoas por hora na academia. E aí, por exemplo, tem os horários que as pessoas querem mais fazer exercício, que é comecinho do dia, tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e final do dia, 6 horas da tarde, que é a hora que o pessoal sai do trabalho. Será que esses horários, por exemplo, a academia cobra mais caro, por conta dela ter menos, por conta da oferta, de vagas ser menor do que, por exemplo, a demanda nesses horários? É uma possibilidade, sim ou não? Escolas, por exemplo, de idiomas, algumas vezes podem cobrar preços mais baratos no sábado,
porque menos gente, por exemplo, poderia querer fazer no sábado, e aí durante a semana em que eu tenho uma grande procura, por exemplo, aula de línguas para crianças logo depois do horário da escola, provavelmente imagino eu que deva ser o horário mais disputado, né? Então eu não tenho condição, a oferta aqui, a minha capacidade de oferta não atende toda a demanda. Eu consigo cobrar um preço mais alto por isso? Há barreiras à entrada nesse mercado? Quais? Elas proporcionam vantagens que influenciam a precificação e de que forma? Então, se eu for pensar na academia, provavelmente o investimento inicial é uma barreira considerável para entrar nesse mercado, né? Os equipamentos são caros para se montar uma academia. Por exemplo, a localização interessante pode ser uma barreira à entrada no mercado para academia, né? Se eu estou num local bem localizado como um shopping, por exemplo, isso pode fazer com que academias em torno, né, muito próximas a essa, não consigam cobrar o preço que eu cobro por estar no lugar privilegiado, por exemplo, como um shopping, ok? Há algum movimento recente da estrutura de mercado analisado, ou seja, ocorreu um aumento ou redução na concentração desse mercado? Justifique sua resposta dando um exemplo e responda se isso afetou o processo de precificação. Então, basicamente, quando eu pergunto se tem um movimento recente na estrutura de mercado, estou perguntando o seguinte: entrou ou saiu empresas nesse mercado recentemente? Ou aconteceu, por exemplo, a aquisição de uma empresa por outra, uma junção de uma empresa com outra nesse mercado? É essa a questão. 16. Houve alguma mudança no padrão tecnológico que possa contribuir para uma mudança na concentração de mercado? De que forma? Isso afetou o processo de precificação? Então, por exemplo, se eu for pegar, agora considerando o contexto do Covid, né? Uma empresa, por exemplo, que já tinha toda a infraestrutura tecnológica e agora está tentando vender online, isso pode ser uma mudança, né? Se a gente for considerar agora o contexto atual, a necessidade de entrar nesse mundo digital é, de certa forma, uma mudança, né, no padrão tecnológico de vários setores. Então, será que isso muda a concentração do mercado? Eu acreditaria, por exemplo, que em grande parte dos mercados sim, porque as empresas que não conseguirem entrar nesse mundo digital nesse momento em que as pessoas, né, muitas estão em quarentena e tudo mais, elas com certeza elas vão ser eliminadas do mercado, ou seja, eu vou ter uma redução na concentração do mercado. Não, redução não, desculpa, eu vou ter um aumento na concentração do mercado, porque eu vou passar a ter menos empresas nesse mercado, né? Se várias empresas falirem porque não estão conseguindo entrar nesse mercado digital. Então, esse processo de mudança, né, para o digital, para o processo de entregas em casa, de delivery e tudo mais, pode ser considerado uma mudança no padrão tecnológico. Ele está fazendo com que diminua o número de empresas no mercado, né? Ou seja, que aumente a concentração desse mercado? Isso é uma questão. Será que isso afeta o processo de precificação, esse processo de delivery, né? Eu tenho observado, por exemplo, tenho feito só compras online no supermercado. Eu tenho percebido, por exemplo, que os preços das compras online eles são preços um pouco mais altos do que eu tinha o hábito de comprar no supermercado, né, presencialmente. Não sei se tudo está mais caro por conta da pandemia ou se é uma especificidade da compra online. Não vou descobrir, porque eu não estou saindo de casa, enfim. Mas essa mudança de padrão poderia ter, por exemplo, causado, né, esse aumento nos preços dos produtos. Afinal de contas, eu faço a compra, eles têm que ter uma pessoa lá para escolher os meus produtos, para separar. Em geral, toda vez que eu faço compra, falta alguma coisa que não tem, que estava lá no site, mas que eles não têm disponível. Então, eles têm que me ligar para perguntar se eu quero que substitua por outra marca ou por outro produto, né? Eles têm que ter entrega, que vem trazer o produto aqui na minha casa. Então, tudo isso, né, afeta, por exemplo, os custos de produção. Então, com certeza, afeta o processo de precificação da empresa. Vocês acreditam, e aí essa aqui é mais geral, né, não é mais específica de conteúdo, mas é para saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que os fatores trabalhados aqui na disciplina de micro, de fato, podem contribuir para a definição de precificação da empresa. E aí a gente pega aqui, né, não só essa parte de estrutura de mercado e formação de preço, mas todo o processo de trajetória aqui da disciplina ao longo desse semestre,
começando lá com oferta e demanda, falando sobre teoria do consumidor, sobre restrição orçamentária, sobre elasticidade, sobre teoria da produção, sobre custos de produção, enfim, todo o conteúdo que a gente viu aqui ao longo desse semestre, ok? Reforço novamente que eu estou absolutamente à disposição para tirar dúvida de vocês. Podem desenvolver o trabalho e me encaminhar na medida que vocês forem desenvolvendo. Como a opção foi o trabalho, né? Eu já postei agora a correção da atividade 10 de microeconomia. Então, a última coisa que vocês vão fazer na disciplina é o trabalho aqui, é esse trabalho até o final do mês, ok? Então, hoje é dia 1º de junho, vocês têm aí o mês todo pela frente, para quem já está em dia com as atividades, apenas para desenvolver o trabalho, ok? Então, eu estou disponível. Qualquer dúvida também, eu vou fazer durante essa semana, eu vou fazer as correções individuais, os exercícios de vocês. Qualquer dúvida também que vocês tiverem em relação à resolução dos exercícios, vocês podem entrar em contato. Eu peço, gente, ok, a gente não vai ter prova, eu nunca mais preciso olhar para esse conteúdo, mas por favor, pelo menos assistam o vídeo com a correção do exercício, porque isso é conteúdo importante para vocês, né? Especialmente essa parte de custo de produção, da questão da economia de escala, economia de escopo, empresa diversificada, empresa especializada. Isso são conceitos que qualquer pessoa que trabalhe na área de gestão não podem não saber, tá? São conceitos muito importantes, vocês não podem concluir um curso de marketing sem ter esses conceitos em mente. Então, eu peço que ainda que vocês, não precisem estudar para uma prova e tudo mais, que vocês assistam o vídeo com as correções dos exercícios, porque ajuda a reforçar os conceitos e eu acredito muito que esses conceitos sejam mesmo importantes, que vocês vão lidar com eles aí no mercado de trabalho quando vocês concluírem o curso.